É um desafio grande, né? Primeiro segurar esses jogadores e se eles saírem, como repor jogadores no mesmo nível, na mesma situação. É uma equação estranha e difícil de ser resolvida. O Corinthians já passou a última janela, Fernandinho, a do começo do ano, sem contratar ninguém, até em função do Precisava? meio do ano passado. Estava mais tranquila a situação, né? Acho que só chegou o Angileri, né? Estava mais tranquila a situação. Uma boa contratação. Muito boa, muito boa. Mas eu acho que a questão é essa, o Corinthians não tem de onde tirar dinheiro para contratar mais. A gente sabe que até essas contratações aí, Ranieri, Garro, muita dificuldade até hoje, né? Não foram quitadas. Então o Corinthians tem essa dificuldade de ir ao mercado, até porque existe hoje, né, essa desconfiança com relação ao Corinthians. E principalmente eu vejo que se não vender os atletas que tem, e quem pode ser vendido é o Yuri, né, que deve aparecer proposta, o próprio Rodrigo Garro, que é jovem ainda e está jogando muita bola, o Hugo, goleiro. Então eu acho que fica por aí, né? O Bidon, talvez. Mas fica por aí. E aí, assim, o Corinthians teria uma grana para ir para o mercado. Porque se não vender, eu não vejo o Corinthians com força financeira para ir para o mercado fazer contratações. Mas se esses caras que você está falando sair, desmonta o time. Desmonta o time. Aí com o dinheiro que entra, você vai conseguir contratar. É melhor pagar um salário melhor, tentar segurar os caras em relação ao que o mercado vai oferecer. Só se for alguma coisa extremamente impossível de ser equiparada. Porque, meu irmão, se você vender para apagar o incêndio, você vai apagando aqui e está criando outro ali, cara. E acho que é muito mais perigoso, porque esses caras são uma realidade. Sim. O que você vai trazer é uma incógnita. Ô, Fernandinho, o que o Corinthians precisa é que falem a verdade pro torcedor. Essa é a realidade, entendeu? Qual é a verdade? A verdade é que o clube vai estar passando por um momento difícil, que não tem grana para contratar. O Augusto prometeu, quando assumiu o ano passado, que enxugaria a folha, que diminuiria os gastos, e a gente viu o que é que deu. 800 milhões em um ano. Então não adianta você estar prometendo coisas que você não vai conseguir cumprir. Aí você gera uma expectativa no torcedor, o torcedor espera algo, você pode falar, esse time aí que ele montou, ele gastou do ano passado para cá 800 milhões, Fernandinho. Isso não existe. A mais do que arrecadou. Mais do que arrecadou, isso não existe. Ou a mais do que... Essa equação é que não pode acontecer. Você tem que ser sincero com o torcedor, porque o torcedor do Corinthians é um torcedor que sempre vai estar lá, independente. Mas tem coragem para isso? Mas tem que ter, porque você vai enrolar. Não, tem que ter, mas tem. Tem que ter. Essa é a questão. Agora, se o torcedor quiser, ficar escutando história de como é que ele falou? Que ele ia, de aventura, viver uma aventura. Que aventura é essa? Isso aí é um filme de terror, pô. Isso não é uma aventura. Isso é uma série de filme de terror. Porque o que o corintiano vive hoje é isso. Um clube que bota 44 mil torcedores todo jogo, arrecada mais de 1 bilhão e a dívida aumentou. Que equação é essa? Peraí. Então é melhor ser sincero com o torcedor, não ficar prometendo coisas que não vai conseguir cumprir, e jogar a realidade. Ah, não, mas não tem coragem de falar, mas tem que ter. Alguém tem que chegar e assumir, entendeu? Mudar a coisa, falar assim, olha, a gente vai sofrer um pouquinho aqui, vamos fazer um time aqui mais, com menos qualidade, mas a gente vai sofrer um pouquinho, mas é isso, porque não adianta, Fernandinho, porque não existe essa equação. Se você quiser trazer jogador bom, você vai ter que gastar. Como é que o Corinthians vai gastar? A gente está falando aqui que vai precisar vender o Yuri, aí vai jogar o Hector Hernandes, o Neto falou que ele era toureiro, pô. Tem como, essa equação alguém precisa resolver. E não é o torcedor, que quem está resolvendo essa equação todas as vezes é o torcedor. O torcedor resolve essa equação? Vai todas as vezes lá pagar, pô. O dinheiro sai do bolso dele. Ele que está tentando ainda a sobrevivência do Corinthians hoje, Fernandinho, não passa por outro que não seja o torcedor. É esse dinheiro que entra de renda. O Corinthians fatura aí por jogo 3 milhões e pouquinho. É o que está dando. Não, é o que faz, mas para o bolso limpo deve ficar 1.800.000, porque é caro você. Mas para quem 1 milhão e 800 para quem não tem nada, Fernandinho, não, é dinheiro para caramba. Você vê alguma saída, Romo? Eu acho que é um caos histórico do futebol brasileiro. Até fazer uma comparação que... É a comparação que é inevitável nesse caso aí, que eu narro muito a NBA, né? De como os mundos são totalmente diferentes. O Oklahoma, que vai jogar hoje a final, em 2020... O general manager escreveu uma carta que foi publicada no jornal da cidade falando que o time estava em reconstrução e que ia perder muitos jogos e pedindo a compreensão da torcida, da cidade,
porque a médio e longo prazo o trabalho ia ser feito de forma gradual e a equipe seria competitiva. Isso é na cultura norte-americana, cultura do Oklahoma, que é um mercado menor. Aqui... E é dono. E um também, dono. Exatamente. É o general manager com apoio de proprietários. Aqui é outro sistema, é outro esporte, é outra cultura, é cultura de pressão. Eu não consigo imaginar que, por mais bem intencionado que um futuro presidente do Corinthians seja, que ele vá a público e escreva uma carta pedindo calma e paciência e que a equipe vai perder muito jogo, mas o trabalho vai ser feito e a equipe vai voltar, o clube vai voltar a ser competitivo. Isso não cabe na cultura brasileira de futebol. Talvez isso esteja faltando. E para ter, a gente sempre usa o exemplo do Flamengo. Para se reconciliar, o Flamengo tinha uma paz política naquele momento. Palmeiras. Era uma unanimidade. O Palmeiras, ela foi, vamos dizer assim, adquirido esse direito, para não falar comprado, porque é pesado, o Palmeiras não foi vendido, mas o Paulo Nobre adquiriu o direito de fazer o que ele quer. Eu pus o meu dinheiro, eu vou administrar como eu quero. Sai você, sai você. O cara chegou... Cara, errou no começo, aprendeu e deu no que deu. E o Flamengo tinha uma paz política que chegaram à conclusão, que não chegam no Corinthians, que precisava fazer alguma coisa para não acabar. E o problema maior do Corinthians, dentro de campo, ele está se desenhando que vai ficar difícil, mas fora dele, para ter essa paz política, para você poder construir isso que o Veloso falou, o Souza falou e você falou, Romulo, cada um de uma maneira diferente, mas construir um consenso para poder tocar. Primeiro, o Corinthians não sabe para onde vai, quem vai e como vai. E hoje, Fernandinho, é fora da realidade do clube. Total. O Corinthians não tem condição de ter um jogador que paga o que paga para o Memphis. Não tem condição. E não está se dando bem faz um que tempo. Nem joga. Coronado que nem joga. A folha de pagamento do Corinthians, acho que foi falado aqui, não houve... de 22 milhões. Mas, o Veloso, faz acho que 20 anos, 18 anos, que o Corinthians não tem o menor comprometimento com o que eu estou colocando lá dentro, com o que eu vou entregar e se eu vou poder pagar. Não, então, são os últimos 18, mas 16 agora anos. Está pior, Fernandinho. Agora está piorou. completamente fora da realidade. Tudo tem um limite. Financeira do clube. Tudo tem um limite. Chegou num momento que a corda estourou. Não É tem por o isso que eu fazer. estou falando que tem que vender o Garro, tem que vender o Yuri, tem que vender o Hugo, porque o time é totalmente fora da realidade financeira do clube. E o que acontece? A cada mês que chega aí o quinto dia útil do mês, é um sufoco para pagar os caras, porque não tem dinheiro. Mas a gente... E aí o Dorival vai falar em contratar mais? Não, pode até contratar, depende de quem e quanto custa. O que custa. vai acontecer é vender o que tem. Chegou o antigo presidente do Flamengo, Márcio Braga. Acabou o dinheiro. Que é famosa essa entrevista dele. Né? Acabou, não tem, acabou. Só que eu não vejo, o Souza falou, é preciso que alguém tenha coragem. Eu não vejo essa coragem, essa sinceridade de falar que o cenário é esse e ponto final. Na verdade, precisa parar de se enganar. É. Precisa parar de se enganar, como o Souza, precisa parar de se enganar que é possível, que vai dar certo, que a gente vive um momento que a gente consegue passar. A torcida precisa parar também de achar que dá para resolver. Não, não dá. É a realidade. Ô, meu irmão, ou você chegou num ponto que não dá mais. Porque aqui no Brasil, se fosse uma coisa séria, já tinha fechado a porta. Corinthians e outros clubes. Sim. São Paulo está devendo um bi. Quem mais estava devendo Atlético grana? Mineiro. O Atlético, mas agora tem dono. O Atlético deve um bi, mas tem um dono, problema dele. Mas o São Paulo deve um bi, não tem dono, é como o Corinthians. Como o Fluminense deve uma bala e não tem. O Santos deve uma bala, mas também não tem dono. O que vai acontecer com o Cruzeiro, com o Botafogo, com o Atlético Mineiro, é problema de quem comprou a SAF. Não é mais problema de clube, não é mais problema da torcida. Do associado, né? É problema do dono, de quem comprou. Esse que é o problema. Ou o Corinthians vai ter um dono, que não querem, ou vai ter que ter um tratamento de choque que também não querem. E aí? Estão querendo o quê? A solução é ter um dono. Não tem como mais. Chegou num patamar de endividamento que, para mim, não tem mais retorno. Não, o Corinthians não é possível mais ser administrado por uma pessoa que não seja dona do clube. Eu vejo dessa forma. É isso. Eu vejo dessa forma. Pondo o dinheiro dele, assumindo acabou. Assume a responsabilidade, que sabe quanto vai gastar, quanto vai receber e tem esse equilíbrio financeiro. Eu acho que o Corinthians já passou da linha de sozinho conseguir gerir essa dívida. O que é muito importante as pessoas entenderem, existem vários modelos de SAF. Não existe só a SAF que eu compro e passo a ser dono. Existe SAF de parceria.
O Fortaleza faz um pouco isso. O cara participa da SAF, mas ele não administra, ele não é dono. Isso por quê? Porque o Fortaleza adquiriu o direito pela sua administração e passar essa credibilidade para o mercado, que o cara vai pôr o dinheiro lá, mesmo sabendo que ele não manda. E não é o caso do Corinthians. Quem vai pôr o dinheiro lá numa situação que você só vê temeridades administrativas? Então, o Bayern de Munique é assim, a Audi e a Allianz Arena eram patrocinadores, viraram parceiros. A Allianz comprou um pedacinho da SAF do Bayern, a Audi comprou um outro pedacinho, mas quem continua administrando é o clube. O problema é que o Corinthians não consegue mais vender credibilidade. E aí quem vai entrar na jogada? Por isso que tem que ter um dono. Talvez essa outra oportunidade de SAF, essa outra modalidade não se aplique mais. Agora, como uma coisa não é muito séria, isso é agravado também pelo campo, né? Se o Corinthians não tivesse sido eliminado na fase preliminar da Libertadores, já eliminado na Sul-Americana, aí não teria essa discussão, né? Mas é a mesma coisa. Também, porque se o ano passado, nas últimas 9 rodadas, não tivesse dado aquela arrancada, poderia ter caído. E se não tivesse ganho o Paulista, isso é muito circunstancial. Isso é muito circunstancial. Era o quê? Era mais uma vez empurrar com a barriga. Para mim foi essencial ter acontecido isso, que mostrou todos os problemas que o Corinthians tem. E não só o Corinthians, né? Quando se perde, se mostra... Porque quando ganha, todo mundo... Quem se falava no passado que o Corinthians estava aumentando essa dívida como apareceu esse ano? Porque só a hora que sai o balanço. Mas eu sei disso. E às vezes, Fernandinho, quando ganha, se esconde tudo isso. Sim. O torcedor, ele precisa entender, e eu acho que o torcedor do Corinthians perdeu um pouco da paciência, que não é só ganhar, tem que ter um time bem administrado, porque a vitória, ela passa por um clube bem administrado. Corinthians, um time como o Corinthians... O torcedor não pensa assim. Mas cara, pelo que o torcedor fez... O problema é aceitar a realidade. E não estão aceitando. Acabou o faz de conta. A gente continua empurrando com a barriga porque aqui é Brasil. Senão, não. A Espanha, para virar a liga, teve um momento que falou assim, todo mundo tem que ter balanço equilibrado. Se não tiver, você cai para a segunda divisão. O Atlético de Madrid, na última hora, 10 minutos para acabar o prazo, o dono lá, o Jesus Gil, o administrador, conseguiu pôr um dinheiro lá e regularizou. A Premier League é a mesma coisa. Para virar a Premier League, que era uma várzea o futebol inglês, virou hoje a principal liga do mundo, tiveram que arrumar essa conta. Só que aqui no Brasil, não querem arrumar, só falam. Não tem atitude para arrumar o que tem. Se tiver um fair play financeiro, 1/3, 1/4 dos clubes da Série A vão cair. Aqui é só disputa de poder, basicamente isso. Não tem. E a estratégia política hoje dos dirigentes, a gente viu isso acontecer no Corinthians no ano passado, é do imediatismo, né? Nós precisamos resolver o problema que o time vai cair. Quem que a gente contrataria? Isso aí foi divulgado, hein? Que foi uma reunião entre eles. Quem que a gente vai contratar como se nós não tivéssemos problema financeiro? Aí apareceu o nome do Memphis. Então, isso é uma loucura. É uma loucura, cara. É uma loucura, porque ia cair e a gente tem que fazer alguma coisa para não cair. Mas mesmo que vai cair, você traz um europeu que estava num momento extremamente delicado, nunca foi um cara de ponta, sempre foi um jogador razoável dentro da realidade europeia, onde estão os melhores. Como é que surge um cara desse? Não importa o preço, vamos pagar. E olha o absurdo do contrato que foi feito com ele. Cheio de regalinhos. Quando a gente falou aqui, cara, quando eu falei isso, que eu apanhei, cara, que o contrato não é a patrocinadora que paga, é mentira. A patrocinadora paga 57 milhões. A operação no Depay é 100, 120, dependendo dos bônus. Então é uma mentira que contaram. Não, e aí tem o bônus do título do Paulista, até hoje também o cara não recebeu. Então, assim, é uma irresponsabilidade o que estão fazendo com o clube. E aí eu vejo falar de números, é 1 bilhão daqui, 1 bilhão dali, nunca se arrecadou tanto, 300 daqui, 400 lá, vai vir um maior contrato de patrocínio de fornecedor de uniforme. Cadê essa grana, cara? E a dívida aumentou, como assim? Equação, essa matemática aí, para resolver ela, tá difícil, viu?